Graça e paz. Eu me chamo Ricardo e sirvo no reino como apóstolo. Estou aqui para dar continuidade na missão teológica que nós desenvolvemos através do IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida, que é um órgão da nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a esperança da África e do Brasil. Nós fornecemos curso de Juiz de Paz, Capelania, Missiologia, Teologia, entre outros cursos. Fornecemos todos esses cursos através da modalidade IAD. IAD quer dizer Estudo à Distância. Nós temos alunos em vários estados do Brasil e também fora do Brasil, especificamente em Moçambique, onde nós temos várias bases missionárias. Não perca essa mega oportunidade de fazer o seu curso. Solicite já o seu material eletrônico. Eu tenho certeza que a sua vida será hiper edificada, tendo em vista que todos os nossos professores são altamente qualificados. Então, não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e de curtir, para que você possa ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo no canal. Vamos a mais uma aula. Aí, o que esse povo tem? Olha para as crianças, estão descalços. O povo está descalço. As roupas estão rasgadas. Mas eles estão aqui louvando ao Senhor com toda a força, com todo o corpo. E aí nós pensamos, o que podemos fazer para ajudar esse povo? O povo de Deus está louvando e agradecendo o nome do Senhor com toda a força. Olha isso. Nós vamos deixar uma palavra aqui para esse povo. Então é isso, povo de Deus. Nós vamos atravessar. Mostra aí a canoa. Esse rio. A moto já está aqui. Amém? Vamos atravessar esse rio nessa canoa. Depois nós vamos prosseguir viagem de moto. Mas quanto tempo, mais ou menos? Ficou 1h30. 1h30, ok. Mais 1h30, andando de moto até chegarmos na aldeia. Ele é nativo, ele pode fazer isso. Ele acabou de pegar água de beber. Foi eu fazer isso. Foi eu fazer isso. Já está acostumado. Por isso que eu estou falando que missionários autóctones fica bem mais fácil. Esse ratinho aqui. Até que esses não são tão grandes, eles são pequenos. Viu? Eles vivem no mato. E eles são caçados até por jovenzinho. Essa é a vida do missionário. Ele não pode escolher. O que vier à mesa, ele tem que comer. Aqui ela está preparando a chima. A farinha está ali, ó. E aí pega e coloca a chima. A cozinha, onde as irmãs estão fazendo
o almoço, né? Vou filmar até lá. Peraí. Bacana. Mas é o tal negócio. Se não for missionário de verdade, não terá coragem de comer. Deixa eu puxar no zoom aqui. Hiroshima. Não é fácil usar uma casa de banho dessa, viu? Tem que ser missionário de verdade. É bom ressaltar aqui que a casa de banho serve para fazermos as nossas necessidades fisiológicas. Jesus passando por aqui. Onde ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Tive que fazer essa filmagem aqui. Eu tirei foto só com uma. Aí todas vieram, né, para tirar foto também. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu estou aqui em Moçambique, desenvolvendo uma missão teológica pela GEAB. E para desenvolver essa missão, nós trouxemos algumas Bíblias do Brasil para presentear os irmãos aqui. Porém, devido ao limite de peso, não conseguimos trazer Bíblias o suficiente. E aí, nós comunicamos a nossa necessidade de comprar mais Bíblias para distribuir para os irmãos. E alguns pastores, igrejas, abraçaram a causa e se mobilizaram para levantar uma semente para enviar para cá. Essa semente foi enviada, nós conseguimos comprar mais uma caixa de Bíblia. Filma aqui. Aqui, mais uma caixa de Bíblia. E outro detalhe, essa Bíblia está na linguagem Shewa, ou seja, é bem mais fácil para eles compreender. Mas essa Bíblia aqui, ela é bem mais cara do que as Bíblias no Brasil. Por exemplo, com o valor que nós compramos essa Bíblia aqui, nós compraríamos umas 4 a 5 Bíblias no Brasil. Por que elas são mais caras? Porque elas vêm de navio para cá. E no Brasil tem fábrica. Por isso que elas são mais caras. Bem, esse que nos fala é o apóstolo Ricardo Rico. Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar essas crianças, né? Que são o futuro. Está querendo aparecer ali na câmera? Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse projeto tem como visão distribuir Bíblias para povos que não têm acesso à Palavra de Deus e a formação de institutos bíblicos e teológicos, capacitando líderes por todo o mundo. Hoje vamos apresentar o projeto África.
cerca de 54 países, 3 territórios, mais de 3.000 dialetos. África, muito maior do que o seu tamanho de dimensões continentais, são suas etnias. Menos de 5% dos cristãos africanos possuem um exemplar da Bíblia. Em alguns casos, na zona rural, nem mesmo o pastor local tem um exemplar da Palavra de Deus. O Evangelho tem sido pregado na África há milênios. Vemos o exemplo disso quando Filipe foi até o deserto, pregou para aquele eunuco, ele foi batizado, se converteu. Agora precisamos levar o ensino da palavra até os africanos. A visão que Deus tem nos dado é a de trabalhar o ensino na África. Hoje, enviar um missionário para a África é algo quase inviável em razão do alto custo, dificuldades com as línguas e a necessidade de conquistar a confiança do rei. Por isso, investir em treinamento e capacitação em um missionário local é uma das formas mais eficientes e de maior resultado. Por ele dominar a língua e já ter acesso ao povo, o investimento em conhecimento é a chave para ganharmos a África para o Senhor Jesus. A maioria dos pastores locais não tem formação de instituto bíblico e muito menos teológico. O grande desafio é dar ao povo africano acesso à palavra de Deus. Então esse é o trabalho que o nosso missionário, pastor Domingos, desenvolve juntamente com a sua equipe de pastores, de líderes, que desenvolve um trabalho aqui em Moçambique, viu? Ensinando a palavra do Senhor para os jovens, para as crianças. E esse ano nós estamos iniciando a missão teológica. Missão essa que visa capacitar a liderança, os pastores, para que esses possam passar o ensinamento da palavra do Senhor Deus para as igrejas, viu? Então esse é o trabalho da GEAB. Mesmo que vocês estão no Brasil, nossos irmãos lá, não esqueça esse projeto. Deve nos orar para estarmos juntos nesta oração, para frutificarmos em Deus. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, não deixe de acreditar nesse projeto. Você pode ser um patrocinador desse projeto. Na formação dos seminaristas, nós queremos trazer aqui alguns pastores para participar da formatura. Vamos trazer becas, enfim, certificado, diploma no caso. Eu gostaria que os pastores participassem dessa grande formatura. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Muito bem. Depois de você ter assistido todos esses vídeos a despeito do trabalho missionário e ter constatado que, de fato, os missionários sofrem e nós temos urgência de, além de orarmos, nós temos que nos prepararmos para que nós possamos fazer missões. Ainda que não dê para nós irmos no campo missionário, nós podemos contribuir com as juntas de missões. Eu não estou falando que todos tenham que contribuir com a GEAB. Não. Procure uma junta de missões séria e invista em missões. Vamos ler a apostila para que nós possamos falar de missões de forma didática, para que você possa fazer missões com propriedade e o reino de Deus possa ganhar através do trabalho missionário que você venha desenvolver. Na Bíblia, o vocábulo missionário aparece na forma grega, apóstolos. No latim, apóstolos, que quer dizer mensageiro.
pessoa enviada à frente, embaixador, aquele que representa a quem enviou. Em suma, a palavra missionário, na realidade, não aparece nas Escrituras, porém, a etimologia da palavra missionário é a mesma etimologia da palavra apóstolo. A etimologia da palavra missionário quer dizer enviado, ou aquele que é enviado, o mensageiro, o embaixador, aquele que representa alguém. Apóstolo e missionário é a mesma coisa. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a palavra apóstolo. Olha que interessante. A Bíblia vai falar que Jesus foi o apóstolo de Deus. Hebreus, capítulo 3, versículo 1, diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha que interessante. Considerai a Jesus Cristo apóstolo. Por que Jesus Cristo foi um apóstolo? Porque Jesus Cristo foi enviado por Deus. Logo, nós podemos definir que Jesus Cristo foi o apóstolo de Deus. Muito bem. A Bíblia vai falar que Jesus separou 12 discípulos e fez desses discípulos apóstolos. Logo, nós podemos definir que, além do apóstolo Jesus Cristo, nós também tivemos os apóstolos de Cristo. Podemos definir também que todas as pessoas que foram enviadas para executar determinadas missões desempenharam uma função de apóstolos. Por exemplo, em Atos 14:14, vai falar que Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja para cumprir uma missão. E aí o texto vai se referir a Barnabé, que não fora um dos 12, como apóstolo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós tivemos Jesus Cristo como apóstolo de Deus, os 12 apóstolos como apóstolos de Cristo, e hoje nós temos os apóstolos da igreja. Tá, mas qual é a diferença dos apóstolos de Cristo e dos apóstolos da igreja? Pois bem, referente aos apóstolos de Cristo, nós não temos uma sucessão. Ou seja, para ser um apóstolo de Cristo, é necessário ter andado com Cristo, ter visto os milagres de Jesus. Então isso quer dizer que os apóstolos de Cristo, incluindo o apóstolo Paulo, é claro, que teve encontro com o Senhor Jesus, embora ele não tenha andado com o Senhor Jesus, mas foi chamado pelo próprio Cristo, nós não temos uma sucessão desses apóstolos. Porém, em relação aos apóstolos da igreja, nós vamos ver em Efésios capítulo 4, versículo 11 adiante, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Eu acabei de ler a despeito dos dons ministeriais. Isso quer dizer que Deus chamou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores
e outros como doutores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para a pessoa ser um apóstolo, ela precisa ser ungida pelo pastor? Não. Por quê? Porque se trata de dom. O apostolado é um dom ministerial dado pelo próprio Deus. O que isso quer dizer? Que eu não preciso do homem para me reconhecer? Não quero falar isso. Eu quero falar o seguinte, que para fazermos a obra de Deus, independente de título, nós podemos fazer a obra de Deus. Nós não precisamos esperar a unção cair em nossas cabeças para que nós possamos, então, fazer a obra de Deus. No reino, eu posso atuar como um apóstolo, eu posso atuar como um profeta, como um evangelista, como um pastor, ou até mesmo como um tutor. Eu aconselho que você se aprofunde mais a despeito desse assunto, porque é muito interessante e para que o reino de Deus possa expandir, para que a palavra de Deus possa ser propagada, depende que cada um de nós precisamos entender isso. Olha que interessante. Em Atos 14:14 diz assim: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, chamando, e assim prossegue o versículo 15. Eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte detalhe. Ouvindo, porém, isto, o apóstolo Barnabé e Paulo. Barnabé não foi um dos 12, mas ele foi cotado como apóstolo. Por que isso? Porque ele foi enviado com Paulo para executar uma missão, conforme eu falei anteriormente. Olha que interessante o que diz no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Olha que interessante. Profetas e doutores. Que igreja é essa? A igreja primitiva. Eu estou lendo em Atos 13:1. Novo Testamento. Ué, mas profeta no Novo Testamento? Sim, profeta no Novo Testamento. É claro, evidente que os profetas do Novo Testamento, eles são diferentes dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Novo Testamento são homens dotados com dom ministerial, conforme nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11 adiante. Interessante que em Efésios vai falar que os dons ministeriais são dados por Deus para edificação do corpo de Cristo, para edificação da igreja. Isso quer dizer que todos nós precisamos entender, precisamos despertar que os dons ministeriais são importantíssimos para a edificação da igreja do Senhor. Por exemplo, o evangelista, eu não estou falando daquele evangelista que é separado pelo pastor para exercer a função. Eu estou falando do evangelista que foi chamado por Deus. Eu estou falando da pessoa que recebeu o dom de evangelista e agora ele sai pelas ruas evangelizando. Quem pode parar essa pessoa? Ninguém pode parar, porque essa pessoa recebeu o dom de evangelista e agora ele evangeliza. E o reino precisa disso.
Já parou para pensar se nós não tivéssemos evangelistas? Quem iria trazer as almas para a igreja? Entre aspas. Nós sabemos que é a pessoa do Espírito Santo quem traz as almas. Porém, o Espírito Santo nos usa para que nós possamos semear a palavra. E ele vem e completa a obra. Então, os evangelistas são mega importantes na obra do Senhor. Dons ministeriais. Então, você pode ser um apóstolo, ou quem sabe um profeta, ou quem sabe um evangelista, ou um pastor, um doutor. Exerça o seu dom. Deixa Deus te usar. O campo missionário precisa de pessoas que entendam isso, que realmente se coloquem na brecha, que realmente se comprometa para fazer a obra dele. Olha como os missionários estão sofrendo. Olha como a igreja perseguida sofre. Quantos missionários nesse momento estão sendo torturados, outros estão presos, outros estão trabalhando no campo de concentração. Se coloque na posição e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Seja um apóstolo, seja um profeta, seja um evangelista, seja um pastor, seja um doutor, mas ganhe almas pelo amor de Deus. Vamos à definição de missionário e de missiólogo. Como você pode atuar no campo missionário? Você pode atuar como um missionário ou como um missiólogo. Vamos ver a definição dessas duas palavras. Vamos lá. Missiologia é o estudo das missões. É sobre isso que nós vamos estudar, sobre missões. Missão transcultural, missão nacional. Vamos entender o significado de evangelismo. Uma coisa é fazer missões, outra coisa é fazer evangelismo. Nós vamos fazer essas definições ao longo desse curso. Vamos lá. Diferença entre missiólogo e missionário. O que você é? Será que você é um missiólogo ou um missionário? Missiólogo, aquele que compila, organiza, analisa, interpreta a realidade dos movimentos de evangelização e cria estratégias e métodos para que o mundo seja alcançado pelo Evangelho. No 5 ministérios citados em Efésios 4, 11 ao 13, o missiólogo seria o mestre. Por que seria o mestre? Porque o missiólogo, ele monta a melhor estratégia para difundir a palavra do eterno Deus. É exatamente o que o mestre faz, ou o doutor. Mestre e doutor quer dizer a mesma coisa. Então, o missiólogo, ele traça as estratégias. Isso quer dizer que ele também precisa viajar até o campo missionário para que ele possa conhecer o terreno, conhecer o campo missionário, conhecer o país e assim traçar uma estratégia para difundir a palavra em determinado país, não somente em determinado país, mas difundir a palavra no mundo, porque essa é a nossa missão. Eu gostaria de passar uma informação muito importante antes de prosseguirmos. Fazer missões não é matar fome das almas. Quer dizer, pelo menos a fome física. E sim, nós devemos matar a fome espiritual. Isso quer dizer que nós não podemos viabilizar o pão, o peixe. Não, muito pelo contrário. Devemos sim. Porém, não podemos concentrar as nossas forças para acabar com a miséria.
Nós temos que concentrar as nossas forças em difundir a palavra de Deus, em pregar a palavra de Deus. Ajudemos sim, porém não podemos deixar de apregoar a sacrossanta palavra do Eterno. Dando continuidade na leitura na apostila. Isto é bem mais do que simplesmente dizer: missiólogo é aquele que se aplica ao estudo e pesquisa de missões. Vamos ver a definição de missionário. Missionário é aquele que é enviado para plantar igrejas onde ainda não há testemunhas, com todas as suas funções. O que um missionário faz? Pregar a palavra, ensinar a palavra, prestar assistência social, promover adoração a Deus, e para tal ele irá atravessar barreiras linguísticas, culturais ou geográficas. Então, em suma, missiólogo é aquele que estuda o campo, analisa, interpreta a realidade dos movimentos de evangelização e cria estratégias e métodos para que o mundo possa ser alcançado pelo Evangelho. Missionário é aquele que é enviado para ganhar almas, montar uma igreja, e depois que ele consegue montar uma igreja, ele parte para outro bairro ou para outro país para dar continuidade ao trabalho missionário. Veja o que o missiólogo Donald McGavran descobriu a despeito de missões. Ele estava estudando para ver o melhor método para ganharmos almas, e ele descobriu o seguinte, que as missões de impacto surtem poucos efeitos. O que seria missão de impacto? Seria uma evangelização em massa. Eu não sei se você já viu um grande grupo de irmãos e saem pelas ruas cantando, exaltando a Deus. Então, Donald McGavran, ele descobriu que esse método surte pouco efeito. O melhor método para evangelizar seria o método dos TJs. Para quem não sabe, os TJs são as testemunhas de Jeová. A Bíblia fala que nós temos que analisar de tudo e reter o que é bom. Pois bem, se tem uma coisa que as testemunhas de Jeová fazem de bom, é o método que elas desenvolvem, que vão batendo de porta em porta, vão de 2 em 2. Afinal, o Senhor Jesus, quando enviou os 70, ele enviou exatamente dentro desse modelo, 2 em 2. Então fica bem claro aí a descoberta de Donald McGavran, que ao invés de fazermos evangelismo em massa, nós devemos fazer evangelismo de homem a homem, corpo a corpo, de casa em casa. Assim, nós obtemos mais resultado em relação à evangelização mundial. A Bíblia e missões. Olha como é interessante. Uma certa ocasião, um jovem chegou numa agência missionária e manifestou o desejo de ir para o campo missionário para fazer missões. E a agência fez algumas perguntas como de praxe, como de costume. E a primeira pergunta que a agência missionária fez para o jovem foi: por que você quer ir para o campo missionário? E aquele jovem respondeu: porque eu amo as almas e estou disposto a morrer por elas. O quanto você conhece das Escrituras Sagradas?
Olha, eu não conheço muito. Conheço bem pouco. Eu estou até muito tempo no Evangelho, mas eu conheço pouco das Escrituras Sagradas. E o entrevistador falou o seguinte para aquele jovem: olha, eu admiro o seu desejo de ir para o campo missionário, pois poucos desejam isso. Porém, as almas não precisam que você morra por elas, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário por elas. As almas precisam da palavra de Deus. Então, o missionário só será útil no campo missionário se ele conhecer as Escrituras. Por isso, antes do missionário sair a campo, ele precisa se substanciar das Escrituras Sagradas para que ele possa, de fato, difundir a palavra. Porque essa é a missão de todo missionário: propagar a sacrossanta palavra do Eterno. Nós não sabemos se as almas vão se arrepender ou não, até porque a questão do arrependimento depende da pessoa do Espírito Santo. O nosso dever é pregar a sacrossanta palavra de Deus. Por isso, o missionário, ele deve ler a Bíblia toda. Além de ler, o missionário, ele precisa meditar nas Escrituras Sagradas, para que assim ele seja útil no campo missionário. Eu gostaria de acrescentar que o grau de compromisso de uma igreja com a evangelização mundial é proporcional ao grau de sua convicção sobre a autoridade da Bíblia. O que isso quer dizer? Se realmente uma igreja, um pastor, crer que a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai se comprometer com missões. Por isso que a Bíblia, ela é indispensável no campo missionário. Todo missionário precisa conhecer a sacrossanta palavra do Eterno. E todo pastor missionário que tem a Bíblia como autoridade, como palavra de Deus, se compromete com a evangelização mundial. Como nós sempre ouvimos, e é uma verdade, missões nasceu no coração de Deus. Nós falamos isso bem no início. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, foi informado que Jesus foi o nosso apóstolo, o nosso missionário. Sim, em João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho como missionário para morrer por nós na cruz do Calvário. O mandato da evangelização mundial foi dado lá no Éden. Porém, nós vamos ver Deus confirmando esse mandato em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Lá nós vamos ver Deus falando para Abraão que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Olha que interessante. Nós podemos dizer que essa palavra que Deus liberou para Abraão está se cumprindo hoje. Porque se nós somos filhos espirituais de Abraão, sim, ele é o nosso pai da fé, nós, como filhos dele, temos que dar continuidade à ordem que Deus deu a ele, ou à promessa que Deus fez a ele. Através de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. E nós somos esses canais de Deus para levarmos a sacrossanta palavra do Eterno. Então, o mandato da evangelização mundial
foi confirmado em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. Eu estou lendo a apostila. Eu estou lendo os títulos e os subtítulos. Título 2.1.2. A mensagem da evangelização mundial. Qual deve ser a mensagem da evangelização mundial? É claro e evidente que a mensagem tem que ser retirada das Escrituras Sagradas. A mensagem da evangelização mundial deve ser uma mensagem cristocêntrica, teocêntrica. Sim, devemos falar de Cristo. Isso prova, mais uma vez, que além da minha motivação e comprometimento com o campo missionário, eu devo conhecer as Escrituras Sagradas, porque é ela quem me concede autoridade para expulsar os demônios, autoridade para curar as enfermidades, autoridade para libertar dos espíritos malignos as almas que estão sofrendo. Já pensou se nós saíssemos para evangelizar em nosso próprio nome, sem uma autoridade? Com certeza, nós não somos capazes de executar uma missão tão árdua, tão difícil de ser executada. Você assistiu os vídeos e viu como a igreja é perseguida. É claro, evidente, que não são todos os países que os cristãos são perseguidos. Porém, existe um mundo espiritual. O diabo ele se levanta para tentar impedir a execução da missão. Por isso, nós devemos conhecer a palavra. Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo venceu o maligno através do poder da palavra. Quando esteve lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele usou a palavra para vencer o maligno. Nós vamos ver que Josué recebeu um conselho de Deus, que ele deveria meditar na lei que Moisés havia deixado para ele. Aliás, meditar de dia e de noite, para que ele pudesse ter cuidado de fazer em conformidade à lei. E aí, então, tudo que ele fizesse prosperaria. Então, qual é a condição de nós termos sucesso no campo missionário? A condição é essa, é meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, é lermos a Bíblia toda, para que a nossa mensagem possa ser cristocêntrica. Ou seja, nós temos que falar de Jesus, nós temos que falar de Deus, nós não podemos falar de nós mesmos, nós não podemos ir para o campo para contar apenas os nossos testemunhos da nossa experiência cristã. Nós temos que falar da palavra do eterno Deus, porque somente a palavra liberta as almas em cativo. Vamos falar sobre a diferença entre a missão centrípeta e missão centrífuga. Grave bem o nome dessas duas missões, centrípeta e missão centrífuga. A palavra centrípeta significa uma força que puxa, como o imã que atrai. Ou seja, Israel deveria atrair as demais nações para si, para que as demais nações pudessem adorar o Deus de Israel. Porém, Israel acabou vacilando na missão centrípeta. Por que Israel vacilou? Porque Israel deveria ser a nação modelo.
e Israel acabou pecando contra o Senhor. A nação de Israel foi levada para o cativeiro. Enfim, todos conhecem a história da nação de Israel e hão de concordar que de fato a nação de Israel errou tanto ao ponto que foi levada para o cativeiro. Enfim, a missão centrípeta, a nação de Israel que deveria desenvolver. A palavra centrípeta significa imã, ou seja, a nação de Israel deveria atrair as demais nações para que elas pudessem então adorar a Deus. A missão centrífuga. A palavra centrífuga é uma força que lança. Para entendermos melhor essa palavra centrífuga, basta lembrar da máquina de lavar, que faz a centrifugação. Quando a máquina de lavar entra nessa função de centrifugar, ela lança a água para fora da roupa. Ou seja, a missão centrífuga é a igreja do Senhor quem tem que desenvolver. Isso quer dizer que a igreja do Senhor precisa preparar os missionários para que estes possam apregoar a sacrossanta palavra do Eterno. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha que interessante. Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, de autoridade, para que eles pudessem ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O que isso quer dizer? Vamos lá. Jerusalém significa na cidade onde nós moramos, a cidade onde nossa igreja esteja localizada. Por isso, nós chamamos de evangelização. Por quê? O missionário, o evangelista, a igreja não precisa viajar para evangelizar, para difundir a palavra. Jerusalém. Jerusalém significa desenvolver evangelismo. Judéia. Judéia nós chamamos de missão nacional. Porque Judéia era uma cidade vizinha. Logo, o missionário, o apóstolo ou membro de uma igreja precisa viajar para uma outra cidade para difundir a palavra do Senhor. Então nós chamamos de missão nacional. Samaria. Samaria ficava dentro da Judéia, mas na época de Cristo, os samaritanos, eles eram taxados como imundos, como cães, como porcos. E Jesus está falando o seguinte: olha, eu preciso que vocês sejam as minhas testemunhas também em Samaria. O que isso significa? Hoje, os samaritanos são as pessoas que vivem nas comunidades, as pessoas que vivem na rua, ou seja, as pessoas rejeitadas pela sociedade. E fala sobre confins da terra. Confins da terra nós chamamos de missão transcultural. Por quê? Para fazer essa missão é necessário que o missionário ele vá para um outro país para difundir o reino. Então vamos lá, recapitulando. Jerusalém significa evangelismo local. Judéia significa missão nacional, porque se trata de uma cidade vizinha. Samaria ficava dentro
da Judéia, mas eles eram tidos como imundos. Logo, nós temos que lembrar dos necessitados. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 1 ao 3, vai falar o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se vós estivesseis presos com eles, e dos maltratados como se fosse vós no corpo. Ou seja, lembrem dos samaritanos. E confins da terra, missão transcultural, missão mundial. Nós precisamos entender isso para que a palavra do Senhor possa ser difundida. Deus leva a missão tão séria, conforme eu falei, que missão nasceu no coração de Deus, especificamente no Éden. Quando o homem pecou, Deus fez uma promessa que da semente da mulher viria o Salvador, o nosso Cristo. Enfim, de fato, missão nasceu no coração de Deus. E quando nós olhamos para os discípulos que permaneceram em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, e foram, parece que por um momento esses discípulos se esqueceram da ordem que Jesus havia dado. Jesus foi bem contundente quando falou que eles deveriam ser testemunha dele em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas parece que eles se esqueceram dessa ordem e permaneceram em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Se levantou uma grande perseguição na cidade de Jerusalém, ao ponto que os discípulos tiveram que fugir. E o interessante é que eles seguiram a geografia que o mestre havia dado. Eles começaram a pregar em Jerusalém, depois foram para a Judéia, Samaria, e a palavra do Senhor chegou até aos confins da terra. Pelo menos dentro da visão deles, ou seja, no mundo romano, a palavra do Senhor foi difundida em todo o mundo romano. Então, o que nós podemos tirar como lição? Quando nós não entendemos a ordem do Senhor, quando nós não atendemos o nosso chamado, e o nosso chamado é evangelizar, fazer missões, nós acabamos passando prova. O diabo se levanta, porque Deus permite que ele se levante. As lutas começam a surgirem. Por quê? Nós não queremos fazer o querer do Senhor. Nós precisamos lembrar que o homem, ele caiu, e com a queda do homem veio a vergonha, a separação e o juízo de Deus. Porém, Deus viabilizou o meio para trazer o homem de volta. Que meio foi esse? Enviando o seu Filho Jesus Cristo para fazer um sacrifício para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós, para nos resgatar do lamaçal do pecado. Essa mensagem, ela precisa ser difundida. As almas estão partindo sem saberem que existe salvação eterna. Quem é o responsável de levar essa mensagem? É a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor tem essa responsabilidade de levar a palavra do Senhor Deus. Quando nós olhamos para a história de missões, nós vamos ver que o diabo, ele sempre procurou parar a igreja. Por isso é muito importante o líder, o servo do Senhor, entender
que se realmente nós temos a palavra de Deus, se realmente nós temos a Bíblia como palavra de Deus, como autoridade em nossas vidas, nós vamos nos comprometer com missões. O que acontece hoje é que normalmente o líder ele não se preocupa com o campo missionário, porque na visão dele ele não vai ter ganho. Imagina ele enviar verbas, recursos para o campo missionário, para Moçambique ou para a Índia, enfim. Ele pensa o seguinte: o que eu vou ganhar com isso? Porém, muitos líderes se esquecem que eles são servos de Deus. O interesse por missões não vem deles, vem de Deus. Logo, se nós somos servos de Deus, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Ao longo da história missionária, nós vamos ver que houve vários declínios, ou seja, vários momentos de baixa em relação a missões. Normalmente, nós pedimos orações pelos cristãos que estão sendo perseguidos, porém, na realidade, quem precisa de oração somos nós. Porque quando eu olho para as igrejas, eu vejo que as igrejas não estão comprometidas com missões. Eu me deparo com muitas pessoas egocêntricas, pessoas pensando em si próprias, pessoas que só pensam em suas famílias, não pensam nas crianças que estão sendo mortas no campo missionário, nas meninas que estão sendo violentadas, nos missionários que estão sendo torturados. As pessoas normalmente pensam em si próprias, olham apenas para o seu umbigo, não olham para o sofrimento dos missionários. Nós vemos os pastores, alguns, não vou generalizar, preocupados em construir uma grande igreja. Não que isso seja errado, nós temos que dar conforto para os membros. Porém, nós não podemos dar conforto para os membros e nos esquecermos do campo missionário. Nós vemos muitos líderes com a visão de Nimrod. Nimrod foi um líder que arrastava a multidão. Nós não sabemos exatamente se foi ele quem construiu a Torre de Babel. Nós sabemos que ele estava envolvido na construção da Torre de Babel. Olha que interessante. Após o dilúvio, Deus falou para Noé: crescei e multiplicai. Agora vem o povo, juntamente com Nimrod, e constrói uma grande torre para concentrar o povo naquela cidade. Te lembra alguma coisa? Quando eu olho para determinados líderes, eu não vou generalizar. Eu vejo muitos líderes querendo concentrar o povo dentro da igreja. É tanta programação que nós vemos nas igrejas. É festa para o grupo de mocidade, para o grupo das irmãs, para o grupo das crianças. Eu não estou dizendo que nós não podemos fazer festa. Podemos fazer festa sim. Porém, nós não podemos sobrecarregar a igreja a tal modo que a igreja não consiga tempo para evangelizar, não consiga tempo para fazer missões. Quando eu olho para uma igreja assim, eu entendo que essa igreja tem a visão de Nimrod, tem a visão de concentrar o povo entre quatro paredes. Lembrando que a missão da igreja atual se chama
centrífuga. Isso quer dizer que os líderes, as igrejas, precisam preparar os missionários para que estes possam sair para pregoar a sacrossanta palavra do eterno Deus. É com muita tristeza que eu relato isso. Hoje nós estamos vivendo um declínio missionário. E esse declínio aconteceu ao longo da história de missões. Mas Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu você para fazer missões.